Bem-vindo ao canal Vem Senhor Jesus. Nossa missão é preparar você para a grande purificação que nosso mundo vai passar, chamada pela Bíblia de fim dos tempos. Não deixe para se converter na última hora, Deus adverte que poderá ser tarde demais. Jesus te ama e envia seus profetas para te orientar. Veja o vídeo até o final e evangelize inscrevendo-se no canal, curtindo, compartilhando e comentando, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Deus abençoe você e toda a sua família. A partir dos 10 anos, Michel tinha um conselheiro espiritual. O padre sabia que Michel tinha medo do escuro. Ele também sabia que Michel ficava aterrorizado toda vez que via o rosto feio do maligno, que muitas vezes se revelava a ele. Aos 12 anos, Michel estava a trabalhar na igreja após a missa, quando o padre disse: Michel, hoje à noite vamos rezar juntos. Virás ao santuário e rezarás comigo. Naquela noite Michel encontrou-o na igreja. Vou sentar-me e rezar de um lado da igreja, disse o padre, e você faz o mesmo do outro lado. Então ele apagou todas as luzes. Ficou em silêncio. Sombrio. Somente a chama brilhante da vela do tabernáculo era visível. Por que não estamos a deixar as luzes acesas? Michel ofegou, aterrorizado. Não te preocupes. De repente, a porta do vestíbulo começou a tremer furiosamente. O padre disse a Michel: vai ver o que é. Meu Deus! Michel tremeu, sentindo como se estivesse a morrer de medo. Nós devemos sair. Não, vai para o barulho. Vai andar. Quando alcançares a porta, abre-a. Michel obedeceu e caminhou em direção ao barulho no escuro. As pancadas e batidas sacudiram a porta fisicamente. O diabo queria entrar. Michel procurou a porta da igreja no escuro. Com a mão trêmula e o medo da morte iminente, ele abriu a porta. Nada e ninguém estava lá. Ele sentou-se novamente com o padre por alguns minutos. Então, repentinamente, as batidas retornaram. Vai! Oh meu Deus! Olha novamente! Eu estou assustado! Vai! Deves ir! Balançando os sapatos, Michel caminhou no escuro até a porta do vestíbulo. Ele abriu-a e tremia, espreitou o santuário da igreja, mas não havia nada lá, então ele voltou e sentou-se. Isso aconteceu pela terceira vez com o mesmo resultado. Sentando-se, ele pensou consigo mesmo: eu vou morrer aqui, agora. Então as luzes no vestíbulo começaram a acender e apagar por conta própria. Deves voltar e desligar as luzes. Mas o interruptor da luz já está desligado. Estava escuro antes. Tens que ir. Avançando com um medo terrível, Michel foi até a parte de trás da igreja, passou pela porta e entrou no vestíbulo, ligou e apagou as luzes. As luzes ficaram apagadas. Ele sentou-se novamente. Então, de repente, todas as janelas trancadas da igreja se abriram ao mesmo tempo. Michel ofegou, sentindo seu coração quase a escapar do peito. Este é o diabo, disse seu conselheiro espiritual, mas Jesus está aqui. Quando estás com Jesus, nada te pode assustar. As suas palavras deram a Michel tanta força que, depois disso, ele não sentiu medo. Tudo ficou quieto e a partir daquele momento, Michel sentiu que poderia enfrentar qualquer situação sombria que seu futuro pudesse trazer. Agora, disse seu conselheiro espiritual, pode ser um padre. Michel decidiu entrar no seminário no Quebec, e o Senhor continuou a confirmar a sua chamada. Um dia, o seu padre, Padre Jean-Marc, veio visitá-lo. Michel, ele disse, lembras-te de quando recebeste a tua primeira comunhão de mim há vários anos? Sim, mas o que mais me lembro é dos meus sapatos. Eles riram-se até não poder mais. Retomando seu pensamento, o padre disse, há algo que eu nunca te contei. O quê? Lembras-te dos raios solares que nos cobriam apenas aos dois? Sim, foi impressionante. Bem, naquele momento recebi uma palavra de Jesus. O que foi? Quando levantei a sagrada hóstia, Jesus disse-me, aquele que receberá hoje o meu corpo, aquele que está à tua frente, será um sacerdote. Então, quando soube que estavas a entrar no seminário, queria dizer-te isso para te dar a coragem de continuares a avançar. Ele precisaria dessa coragem para os próximos anos. Michel começou a trabalhar como vendedor de peixe de porta a porta para arrecadar dinheiro para os seus estudos. Ele era o que mais vendia porque fazia as pessoas rirem tanto que compravam o peixe dele, e ele nem sabia por que se estavam a rir. O riso e o sorriso prontos do padre Michel são instantaneamente contagiosos. Nos primeiros meses do seminário de Michel, ele era, de longe, aos 16 anos, o pior aluno de filosofia na sua turma de alunos de 13 anos. Ele não entendia nada do que o professor dizia e ficou desanimado. O reitor encontrou-se com ele e disse, não vais conseguir passar nos teus estudos. Tens que voltar para casa. Não tens capacidade para o seminário e certamente também não para os estudos universitários. Se puderes fazer algo com as mãos, isso será bom para ti. Esmagado, Michel pensou consigo mesmo. Não, eu não sou um vaso vazio. Ele foi ver o professor de filosofia, que parecia um pouco perdido, considerando seus cabelos desgrenhados e resmungos, mas era um verdadeiro gênio.
Ele era um padre do Sagrado Coração de Jesus, que ensinava física e tinha doutoramento em matemática e filosofia. Eu quero falar com o professor, disse Michel. Venha. Depois de segui-lo para o seu escritório, Michel compartilhou com ele as palavras do reitor. O padre soltou uma grande risada. Eles não sabem nada. Eles não sabem de nada. Ah, não? Não, eu vou fazer esta oração. E ele fez uma oração para Michel, de São Tomás de Aquino, invocando o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, Criador divino, a verdadeira fonte de luz e fonte de sabedoria. Despeje seu brilho sobre o meu intelecto, dissipe as trevas que me cobrem, a do pecado e da ignorância. Conceda-me uma mente penetrante para entender, uma memória retentiva, método e facilidade de aprendizado, lucidez para compreender e graça abundante em me expressar. Guie o início do meu trabalho, direcione seu progresso e leve-o a uma conclusão bem-sucedida. Peço isso por Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, vivendo e reinando contigo e o Pai, para todo o sempre. Amém. Vais fazer esta oração, entende-me? Antes de dormir e quando acordar de manhã, vais ver. Vais ver. Vai. Michel deixou o escritório do professor excêntrico, pensando que eu poderia voltar para casa ou fazer o que ele diz e ver o que acontece. Ele decidiu recitar a oração diariamente, mas ainda assim não entendia nada de filosofia. No 30º dia de fazer a oração fielmente, Michel sentou-se na sua classe, ouvindo um blá, 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 quando de repente uma luz atingiu a sua mente. Ele sentiu isso entrar com um estrondo. Imediatamente ele entendeu não apenas todo o material do passado e do presente que o professor havia abordado, mas o que ele iria ensinar. Michel levantou a mão. Sim, Michel. Professor, o que está a dizer é... Quando ele acabou de falar, o professor aclamou, estás a ver. Não apenas entendeste as minhas lições passadas e o que te estou a dizer agora, mas também as minhas aulas futuras. Depois disso, os alunos começaram a procurar pelo Michel para que ele pudesse explicar-lhes a filosofia. Ele tornou-se outro professor no seminário. Depois de alguns anos, ele foi para uma universidade para estudar teologia e também se tornou um mini-professor nessa matéria. Eles começaram a chamá-lo de o touro da faculdade. Ele podia fazer frente a um professor que estava a dar um ensinamento errado e não apenas separar os seus argumentos, mas provar o ensino da igreja. Isso porque ele já tinha sido ensinado em teologia pelo Pai Eterno, a partir dos 3 anos de idade. Michel diz que não tinha mérito nisso. A informação estava simplesmente na sua cabeça. Além disso, ele possuía uma memória fotográfica, na época. Ele podia olhar para uma página do livro, fotografá-lo na sua mente, depois fechar os olhos, absorver a informação e passar para a página seguinte. Mas essa habilidade notável mudou mais tarde na vida depois de ele ter tido seu primeiro ataque cardíaco, de 8. Depois de um ano de teologia, Michel sentiu que estava a perder tempo, então foi ver o reitor da universidade. Eu tenho um problema. Não estou a aprender nada aqui, disse ele. Padre Michel agora comenta, me imaginem quão orgulhoso eu devo ter soado, um rapaz pequeno como eu. Isso é impossível. Eu já sei tudo o que eles estão a ensinar. Ok, vamos ver. Vamos testá-lo. 3 homens com doutoramento em teologia prepararam exames abrangentes para Michel, e ele recebeu uma nota a mais. É jovem demais para ser ordenado, disse o reitor, então ficará aqui e estudará diferentes áreas da teologia da sua escolha, e eu dar-lhe-ei um doutoramento em teologia. Isso deu a Michel muito a aprender e, sob a supervisão da faculdade, mergulhou na Mariologia, a teologia da Mãe de Deus, na pneumatologia, na teologia do Espírito Santo, na teologia da graça, nos escritos da igreja e outras áreas da teologia. A verdade era que estar no seminário era difícil. Quando Michel entrou pela primeira vez, do lado de fora da porta da sala ao lado dele, estava sentado um demônio, observando e esperando. A atividade homossexual era galopante lá na época, e seu vizinho estava a receber muitos visitantes depois do anoitecer. Michel ouviu tudo através das paredes e sentiu o cheiro de álcool. Ele foi ao reitor e contou a situação, nomeando o jovem vizinho. Em resposta, o reitor expulsou-o do seminário. Disseram que ele era espiritual demais e acusaram-no de recitar o rosário vezes demais lá fora, nos terrenos do seminário. A notícia foi tão dolorosa para ele que quase desmaiou ao ouvi-la. Mais tarde, ele ficaria a saber que o reitor era um dos visitantes noturnos do seu vizinho no seminário.
Michel voltou para casa, atingido por uma espada de tristeza e derrota, composto pelo desejo das pessoas de matar a sua vocação. A dor era tão insuportável que ele sentiu fisicamente perfurar o seu coração. A sua mãe rapidamente discerniu no seu espírito vazio e disse: Michel, olha para mim. Ele levantou o queixo caído. Lembras-te de quando rezamos juntos ao Imaculado Coração e ao Sagrado Coração de Jesus? Sim, mãe. Se Jesus quer que seja sacerdote, então ninguém irá impedi-lo. Entendes? Portanto, apenas confia nele e confia nele. Um tanto animado pelas suas palavras, Michel decidiu ligar para Louis Albert Vachon, o arcebispo de Quebec, na época, que conhecia Michel porque ele tinha o servido na missa como um acólito. O arcebispo chamou-o de volta. Ouvi dizer que foste expulso. O que aconteceu? Michel contou a história, nomeando todos os envolvidos. Logo depois disso, o arcebispo entrou secretamente no seminário de noite e foi para o quarto do vizinho de Michel, onde bateu na porta, que abriu. Faça as malas e saia daqui, ele ordenou. Então o arcebispo foi até a porta do reitor. Vá, abra. O que aconteceu? Disse o padre de olhos turvos. Por que está aqui? Estou aqui porque esta é a minha casa. O que aconteceu? Acabei de expulsar o seu seminarista e agora é a sua vez. Naquela noite, o arcebispo Vachon limpou o seminário e Michel pôde voltar aos seus estudos. Ele terminou os seus estudos teológicos e passou a estudar psicologia. Mas nem toda a gente estava feliz com o toque dele. Um dia, o arcebispo de Rimouski foi ver a mãe de Michel para lhe dizer que ninguém o ordenaria e Michel não seria mais um seminarista. A mãe de Michel olhou para ele e disse: Sua Excelência. Meu filho é um homem que tem livre-arbítrio, e Deus fará com ele o que ele quer fazer. Pode ter uma mitra na cabeça, mas não é Jesus. É apenas um discípulo de Jesus. Quando faço a minha sopa para muitos aqui, não está convidado. Tome a sopa na sua própria casa, e eu farei a minha. Pode sair agora. A mãe de Michel, ele diz, era uma santa. Ela não apenas cuidava de 23 filhos, mas sempre tinha um quarto na casa da família para os pedintes que precisavam de um lugar para ficar, mas não havia mais espaço para o arcebispo. A mãe de Michel sofreu muito por ele. Ela ofereceu tudo o que pôde para ajudá-lo a tornar-se um padre. Michel continuou a envolver-se no ministério, e foi designado para ser o liturgista da arquidiocese de Rimouski e supervisionar a vida litúrgica de outras 3 dioceses. Então ele foi à diocese de Amos para se juntar a uma fraternidade fundada por um sacerdote, mas quando seus homens foram ordenados, o bispo enviou-os para serem padres diocesanos, e ele teve que fechar a fraternidade. Michel voltou a Montreal, e abriu um centro para jovens problemáticos, de 18 a 21 anos que moravam nas ruas, envolvidos em drogas e prostituição. Naquela época ele também tinha um diploma em psicanálise. Michel aconselhou os jovens, deu-lhes esperança e futuro, e reuniu muitas pessoas para trabalhar com ele pela causa. Naquela época, a mãe de Michel contraiu câncer, e ele sabia no seu coração que ela não iria viver muito. Na noite anterior à sua morte, Michel disse à Virgem Maria: Não posso ver minha mãe assim. É muito doloroso. Por favor, faça alguma coisa. Ou que urá durante a noite ou venha levá-la. Quando foi dormir, ele teve um sonho em que viu seu pai, Emily, parado num grande campo de trigo dourado, bem à sua direita. A mãe de Michel apareceu no lado esquerdo do campo. Emily começou a mover os braços, fazendo sinal para que sua esposa viesse na sua direção enquanto olhava para Michel e sorria. Emily então olhou para Michel e inclinou a cabeça. Michel sabia que isso significava que ela iria morrer. A sua mãe caminhou até o meio do campo, parou, olhou mais uma vez para Michel e depois para Emily, que a chamou novamente. Ela sorriu para Michel uma última vez e depois caminhou em direção ao marido. A mãe de Michel morreu no dia seguinte, 5 minutos antes da meia-noite. Padre Michel relata: para lhe dizer como ela foi ótima, durante suas últimas 4 horas de vida, ela iluminou o quarto do hospital. A luz irradiava do seu corpo, e todas as enfermeiras e médicos do Hospital do Coração Sagrado, em Montreal, passaram a ver o que chamavam de fenômeno. Eles não sabiam que o brilho que emanava dela era um sinal de sua santidade. Semanas após a morte da sua mãe, Michel recebeu um telefonema de um padre amigo dele, convidando-o a cantar numa missa de ordenação na diocese de Ars, em Ontário, Canadá. Ele precisava que ele cantasse a ladainha dos santos e uma canção para o Espírito Santo com notas altas que ninguém mais poderia alcançar. Michel concordou. O bispo de Ars, Roger Alfred Despatie, estava presente, e ajoelhando-se de frente para o altar,
para a litania dos santos, ouviu uma voz dizer: meu filho, aquele que está cantando a litania dos meus santos, quero que o ordene. O bispo balançou a cabeça, olhou à sua volta e pensou consigo mesmo: eu fiquei louco. Estou a ouvir uma voz. Tentando ignorá-lo, concentrou-se em rezar mais profundamente a litania dos santos, mas a voz voltou: meu filho, ouça. Quem está cantando a ladainha dos meus santos, quero que você o ordene. O bispo despatia e percebeu então que era a voz de Jesus. Quando o culto terminou, o bispo aproximou-se de Michel e perguntou: quer ser ordenado sacerdote? Ele respondeu: sim, eu gostaria. Estou a chamá-lo agora, afirmou. Michel começou a rir, achou que assumiu que o bispo estava a brincar. Estás a falar a sério? Estou a chamá-lo agora. Tudo bem, ele replicou, mas eu não quero vir para servir como associado pastoral leigo. Se me quiser, irei procurá-lo como futuro sacerdote. Sim, é isso que eu quero. Ok. Michel deixou o cargo de diretor-presidente de serviços psicológicos na organização que ele fundou em Montreal, e, apenas alguns dias depois, o bispo de Spati telefonou para lhe dizer: será ordenado e designado para a Igreja da Assunção da Virgem Maria. Tenha certeza, respondeu Michel. Por quê? Ok, murmurou Michel sem entusiasmo. O seu coração caiu porque, aos 11 ou 12 anos, quando ele estava a rezar em frente a uma estátua de Nossa Senhora das Graças na igreja da sua cidade natal, Nossa Senhora disse-lhe: um dia serás ordenado sacerdote sob o meu imaculado coração. E acrescentou que ele seria ordenado numa igreja chamada Imaculada Conceição da Virgem Maria. Não, algo está errado, pensou Michel. Talvez eu tenha entendido mal, mamã? 2 ou 3 dias depois, ele recebeu outro telefonema do bispo. Michel, eu tenho um problema. Não posso mudar o padre da Igreja da Assunção da Virgem Maria, então tenho que mudá-lo assim. Vou colocá-lo na Igreja da Imaculada Conceição da Virgem Maria, onde será ordenado. Sim, sim, Michel exclamou antes que o bispo pudesse terminar sua sentença. Assim, Michel finalmente tornou-se Padre Michel Rodrigue aos 30 anos. Colabore para o crescimento do Reino de Deus. Seja você também um evangelizador, aperte o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Repita comigo: Jesus, eu confio em vós. Maria, Mãe de Deus, intercedei. Amém.